Aqui nós temos uma família, um casal muito carinhoso, por volta aí dos seus 50 anos, já são avós. E esta casa ela foi pensada para receber os familiares. A premissa desse projeto, a premissa de tudo isso que vocês vão ver é uma casa para existir as confraternizações. A família gosta muito de receber gente em casa. São bastante caseiros, eles estão criando esta casa para ficar ali muitos anos da sua vida. E como já tem os seus filhos formados, os netinhos chegaram, precisamos de um ambiente para ser aconchegante. Um ambiente em que o casal vai passar a maior parte do tempo sozinhos, morando aqui na casa sozinhos, mas a casa viverá cheia. E essa é a casa que a gente mais gosta. A casa onde os filhos, os netos estão sempre envolvidos. E Páscoa, Natal, festas de aniversário, as N confraternizações de final de semana serão feitas nesse espaço que você conhecerá. Temos um terreno com 488,36 metros quadrados. Quando a família me procurou, esse terreno já havia sido comprado há alguns bons anos e o terreno já estava quitado. Um terreno com um leve declive, por volta dos seus 2 metros. Declive é quando eu tenho um terreno que ele vai ficando mais baixo do que a rua, então isso caracteriza um declive. Esse terreno foi comprado há uns 5 anos antes da família me procurar para dar início no projeto. E a família ansiosa, querendo ver as coisas acontecerem e também naquela ideia de que, poxa, mas se eu tenho um terreno em declive, eu preciso fazer estruturas de contenção de terra, eu preciso fazer um muro de arrimo. Mas se eu aterro e logo começa a construção, essa terra vai afundar e a minha casa vai trincar. Isso passa na cabeça de muitas pessoas e a família fez isso. Então eles compraram o terreno, construíram um muro de arrimo e logo aterraram. Por quê? Porque a ideia é que chove, encharca o terreno, dá sol, trinca o terreno e nesse movimento ao longo dos anos a terra vai baixando. Quando a família fez o muro de arrimo, não foi feito um projeto estrutural. Aí cria-se aquele grande ponto de interrogação. Como eu confio numa estrutura já pronta? Então o que é que nós fizemos? Nós não reforçamos a estrutura de contenção de terra, mas a gente recuou a nossa construção das divisas. Em nenhum momento nós optamos por utilizar a própria fundação do muro para sustentar a nossa construção. Então nós fizemos fundações individuais reforçadas de tal forma a aliviar, inclusive, a estrutura de contenção de terras. Nós não quisemos sobrecarregá-la, porque era uma estrutura que foi feita há alguns anos atrás, sem um acompanhamento técnico. Bom, frente, 12 metros. Lá nos fundos nós temos 12 metros e 22. Do lado direito eu tenho 41,08 metros e do lado esquerdo do nosso terreno nós temos 39,48. Sempre quando a gente fala de lado direito e lado esquerdo, eu me posiciono de costas para a rua e de frente para o terreno. O lado direito e o lado esquerdo. Sempre quando você for fazer qualquer tipo de análise de medidas, você se posiciona de costas para a rua, olha o terreno, aí você terá o lado certo do direito e esquerdo. O terreno fica na cidade de Araruna, no interior do Paraná, fica a cidade mais próxima que nós temos é a cidade de Campo Mourão. E para fazer esse grande aterro foram 58 caminhões de terra, por volta de 12 metros cúbicos cada caminhão. Toda a construção foi feita com recursos próprios. Isso significa que é dinheiro da própria família. Tudo que você está vendo teve um investimento aproximado de R$ 1.300.000. Um total de construção de 268,71 metros quadrados. Fazendo uma conta por cima, eu chego no número de R$ 4.800 por metro quadrado. Quando você olha ou para o número 1.300.000 ou para o número R$ 4.800 por metro quadrado,
somente a construção, certo? Não conta o preço do terreno, então teríamos de acrescentar o preço do terreno nessa nossa conta. Quando você olha para esse número de R$ 4.800, por vezes assusta, mas eu preciso que você compreenda de onde vem esse número. E eu me posiciono aqui na nossa área de festas, na nossa área gourmet, para te explicar, porque aqui é um ambiente que joga o preço para cima. Então eu tenho uma bancada bonita, eu tenho cuba, torneira. Só nesse contexto aqui eu já percebo que eu tenho materiais de boa qualidade. Mas quando eu compreendo que nesta minha bancada eu tenho mais 2 cubas, mais 2 torneiras, eu tenho móveis na parte de baixo, eu tenho móveis na parte de baixo, um cooktop a gás, um ponto para coifa, um fogão a gás e todos os meus móveis, iluminação embutida já nos móveis, alumínio nas janelas, eu vou compreendendo que todas essas coisas agregam, todas essas coisas dão um ar mais sofisticado para a nossa construção. Naturalmente, o preço sobe. E aqui nós temos mais uma estrutura que agrega muito uma área gourmet. Então, por exemplo, um fogão a lenha. Aqui eu tenho uma chapa, chaleirinha e, fala a verdade, uma comida no fogão a lenha, tem outro sabor, não é? Eu quero fazer aí um leitão assado, um pernil assado, um excelente forno, controle de temperatura, churrasqueira. Toda essa minha estrutura, tijolinho refratário que protege, que segura mais o calor, toda a nossa estrutura em inox, aqui para guardar carvão, lenha. Todas essas coisas vão acrescentando, vão agregando. Eu olho para isso, eu me apaixono por esse tipo de construção, eu quero isso. Mas eu também preciso ter a consciência que todas essas coisas têm um custo, têm um valor agregado. Imponência, destaque, segurança, essas são as palavras que percorrem a nossa fachada. Imponência é fácil de perceber. Nós temos uma casa, pé direito bastante elevado, não é um sobrado, não tem escada, nada que caracteriza um segundo pavimento, e tudo aquilo que foi pensado para esta casa foi justamente para trazer altura, e essa altura caracteriza imponência. Linhas retas, eu percebo um alinhamento aqui no meu portão, eu tenho um portão veicular com vidro, um portão de pedestres com vidro e um vidro fixo com vidro, e toda a parte reta lá em cima. Lá no telhado, dentro da casa, a gente tem um telhado escondido, um telhado embutido. Isso caracteriza-se pelas platibandas, que é toda a estrutura que faz o perímetro do telhado e esconde as telhas. E eu também quero trazer volumetria, eu quero trazer um jogo desses meus volumes. Fica muito marcante dentro da minha casa, dentro da construção, esse vai e vem, esse movimento. Todas essas coisas compõem a nossa imponência. Quando eu falo de segurança, eu penso o seguinte: o que é que eu preciso ter na fachada da nossa construção, da nossa casa, para que proteja a família, para que, se acontecer alguma coisa aqui dentro, quem esteja passando na rua, os vizinhos possam ver. E o vidro, ele traz essa característica. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo dentro da casa, quando eu tenho essa transparência, faz com que a vizinhança consiga ficar de olho naquilo que está acontecendo. Muitas famílias pensam justamente ao contrário. Marcelo, eu quero o mais fechado, o mais isolado possível, porque depois que eu estou dentro da minha casa, eu estou seguro. E é aí que mora o engano, porque uma vez que, vamos pensar, um ladrão te aborda na entrada da casa, você está chegando com o seu carro, esperando o portão abrir, neste caso ele leva alguns bons 10 segundos para abrir, você está aqui com o seu carro esperando. Você pode ser abordado uma vez que você entrou e o portão foi fechado, supondo que seja um portão completamente fechado,
ninguém mais vê o que está acontecendo pelo lado de dentro da casa, e aí o problema acontece. Nós temos cerca elétrica, e a cerca elétrica ela percorre todo o perímetro da casa, câmeras de segurança que compõem a nossa segurança, temos alarmes, sensores por toda a casa. E para fechar a nossa segurança, os muros laterais são muros bastante altos. Nós aproveitamos a divisa, esse nosso muro, para compor esses grandes volumes que também compõem a nossa garagem. Garagem com o pé direito elevado e todo esse volume que aparentemente está voando, né? Não temos nenhum pilar, nenhum apoio dando essa sustentação. Tudo aqui, o que vocês estão vendo, nós temos estrutura metálica, telhas de zinco e o acabamento é feito em gesso acartonado, com forro de gesso. E eu tenho essa belezura, né? Essa sensação de que é uma laje, a sensação de que eu tenho uma grande massa, um grande volume de construção para cima, só que tudo isso daqui é muito leve. Essa altura caracteriza imponência. Outro aspecto que coopera para isso é que a nossa casa ela tem uma certa altura com relação ao nível da rua. Quando eu olho para a calçada, eu consigo ver aqui a nossa calçada ela tem uma declividade. Então eu estou numa parte mais alta e aqui uma parte mais baixa. Tanto é que eu tenho aqui a nossa escada para subir no acesso social. E esse volume, essa quantidade de terras acima do meio-fio, acima do asfalto, faz com que a nossa casa também fique mais alta. Isso caracteriza bastante imponência. É comum a gente encontrar casas que elas ficam enterradas, elas ficam abaixo do nível do asfalto. Isso joga completamente contra a estética da nossa fachada. A família optou por fazer o processo chamado administração direta. O que significa isso? É quando a própria família contrata, negocia, recebe os materiais, faz a verificação de serviços que foram entregues e eu quero contextualizar aqui para você o que significa isso. Chega aqui comigo na sala de TV da família. Começando por uma porta. Eu tenho aqui um conjunto de porta pronta, é uma porta laqueada, branca, eu tenho fechadura, eu tenho as dobradiças, os parafusos, frisos, seus 7, 10 centímetros de vistas do meu conjunto inteiro, as minhas borrachinhas de vedação, todas essas coisas precisam ser escolhidas. Essas coisas têm custo, têm definições, e quando a família opta pela administração direta, quando chega no contexto ou no momento de escolher as portas, é necessário fazer esse tipo de escolha. E olha, eu estou num ambiente que aparentemente ele é simples, que é uma sala de TV, um ambiente comum, mas eu tenho um grande painel. Eu preciso definir qual é a textura, cores, onde nós teremos aberturas, qual é a profundidade do meu móvel, onde ficará a televisão, tamanho de televisão, a composição das cores. Então você percebe que eu tenho uma tonalidade, eu tenho outra tonalidade da mobília e eu tenho aqui a alvenaria, uma outra tonalidade. Tudo isso envolve a administração direta. Mas Marcelo, a família não tem conhecimento. Tudo bem, ela pode contratar um designer de interiores, ela pode contratar um projetista de imóveis, mas entende o que significa a execução por conta própria? A execução pela própria família é ter de tomar todas essas ações. Temos uma porta de madeira, porta imponente, bonita, puxador. Tenho duas chaves tetra, fecho rolete, agora uma vista muito mais imponente, com 12, 13 centímetros. Isso daqui custa por volta dos seus 7, 8 mil reais. Depende de uma definição de qual é a melhor madeira, qual é o melhor tipo de fecho rolete, qual é o melhor tipo de chave tetra, como que eu dou a proteção para minha porta.
Aqui eu também tenho uma um pino, certo? Que faz com que a porta abra. Todo esse movimento de abertura de porta, como é feito, espessura, precisa ser escolhido. A família vai escolher por conta própria isso? Não, ela precisa ser orientada. Mas o fato de ela estar trabalhando sozinha na sua obra faz com que ela precise estar muito bem assessorada. Esquadrias de alumínio. Então eu tenho aqui uma pele de vidro alta, imponente, que me traz bastante claridade, mas precisa ser comprada, precisa ser escolhido qual é o padrão das minhas esquadrias, qual é a cor da esquadria, qual é o tipo do vidro. Assim como granito, pingadeira, assim como rodapé embutido, então ele fica liso aqui com a parede, o tipo do porcelanato, o tamanho do porcelanato, a cor do rejunte, cor da parede. Aqui, olha, aparece que é uma sujeirinha ali na tinta, mas ali é a espera do ar-condicionado. Onde vai ficar esse ar-condicionado? A altura desse ar-condicionado. Quantos BTUs nós temos? Olhando lá para cima agora, nesse pé direito mais alto, eu tenho gesso, tenho rebaixo, pontos de luz, LED. Temos aqui uma espera para um lustre e vai ficar maravilhoso, magnífico esse nosso ambiente. Mas você percebeu a quantidade de coisas que nós precisamos definir para que esse ambiente fique do jeito que ele está? Eu estou dizendo para você um único ambiente que é a sala de TV. Mas nós temos depósito, despensa, cozinha, quartos, banheiro, lavanderia, garagem, muitas coisas que precisam ser definidas. E uma vez que a família não tem tempo, uma vez que a família não tem conhecimento, uma vez que a família fique meio perdida, é difícil. Você concorda comigo que é muito difícil de você chegar num resultado como esse que eu te apresento? Então a administração direta ela funciona muito bem para quem tem tempo, tem conhecimento e tem a disposição para fazer uma obra de arte como essa. Eu resolvi parar aqui nesse solzinho. Aqui no Paraná a gente tem a expressão que é quando tá frio a gente vai pro sol, a gente dá uma lagarteada. E para você se ambientar, onde é que eu estou exatamente neste ponto da nossa varanda. Então, posicionado aqui, para você se ter uma referência, né, de quando é, nós estamos no dia 4 de julho, inverno, e esse solzinho tá entrando aqui, agora são exatamente 10h40 da manhã. E eu gosto desse sol entrando aqui na nossa varanda, principalmente no inverno. Então vamos lá, a nossa fachada, ela é uma fachada sul. Sendo uma fachada sul, nós temos praticamente nada de sol numa fachada. Por isso que eu tenho aquele grande vidro, eu tenho um pé direito bem alto, que aparentemente não protege os carros do sol, mas eu nem preciso, porque é uma fachada sul. Então aqui a grande importância de eu conhecer a exposição que o nosso terreno, que a casa tem, com relação ao sol, né? De que forma que o sol vai girar ao redor da casa, de que forma que o sol vai aquecer a nossa casa. Isso faz toda a diferença para eu tomar as decisões de projeto. Sendo sul à frente, eu tenho então o norte, que é exatamente aqui, olha, onde nós temos o container, onde é os fundos do terreno. Então você já percebeu que está entrando uma quantidade de luz exatamente nessa diagonal. Por quê? Porque o sol ele nasceu exatamente aqui na minha frente, ou seja, aqui no leste, e o sol está girando, ó, ele está rodando. Tanto é que eu consigo ver essa sombra na minha diagonal. Conforme o sol vai rodando mais próximo ao meio-dia, do meio-dia, esse sol vai entrar mais a fundo e logo depois do meio-dia, 1, 2 horas da tarde, o sol começa a ir aqui para trás. Ou seja, esta parede vai começar a esquentar. Todo esse nosso paredão começa a esquentar e aqui começa a fazer sombra e o sol vai bater lá naquela parede. Bom, o que isso significa? Significa que
Aqui é o nosso leste, ou seja, o sol da manhã. Aqui é o nosso oeste, o sol da tarde. Aqui é o sul e aqui é o norte. O sol nasce a leste, dá uma tombada no norte e se põe a oeste. É importante a gente saber que no verão e no inverno o sol ele tem alturas diferentes. Eu sei que ele nasce a leste, se põe a oeste e ele dá uma tombada ao norte. Em qualquer lugar do mundo isso vai acontecer, certo? Só que no inverno, que é exatamente no momento que nós estamos agora, o sol ele nasce um pouquinho para cá, se põe um pouquinho para cá e abaixa um pouquinho. É mais ou menos essa trajetória que acontece no inverno e essa trajetória que acontece no verão. Quando eu tenho clareza da exposição que o sol tem sobre o nosso terreno, eu tomo as decisões de projeto. Sabendo então que aqui é o nosso leste, todos os nossos quartos, todas as janelas do quarto estão posicionadas a leste. Solzinho da manhã, aquele solzinho mais gostoso, e os quartos não ficam aquecendo à tarde. O que isso significa? Que você pode chegar no final do dia em casa e não vai estar aquele mormaço dentro do seu quarto. Obviamente, a decisão de projeto ela também precisa levar em consideração a região do país que nós estamos, se é uma região mais fria ou se é uma região mais quente. Quando eu olho para minha fachada e eu vejo aquele grande vidro, eu logo penso, nossa, essa minha sala vai esquentar bastante. E como eu já disse para você, não vai, porque nós temos uma fachada sul. E a fachada sul é onde nós temos a menor insolação, a fachada mais fresca da nossa casa. Sabendo então que aqui é a nossa fachada oeste, toda essa parte aqui, olha, ela tende a esquentar. E o que acontece quando eu tenho o sol da tarde, aquele sol mais duro batendo em uma face da nossa construção? Nós não queremos vidro, nós queremos diminuir o maior volume, a maior área de vidros para que o sol entre dentro da casa. Eu não quero esse sol duro, forte entrando em casa. Então você percebe que eu tenho parede, e essa parede que eu risquei aqui para você é exatamente essa parede que eu estou encostado. Aí eu tenho um grande muro. Só que nesta parte onde nós temos sala de jantar e cozinha, eu tenho uma pequena janela, uma janela fita, e eu tenho esta porta que me dá acesso, é um acesso de serviço. Perceba que estrategicamente é uma solução de projeto, eu diminuo a minha entrada de pontos de aquecimento, ou seja, as janelas e as portas de vidro a gente busca eliminar. Sem contar que este muro que segue neste corredor lateral, ele é um muro mais alto que também protege com relação ao sol. Não bastasse isso, nós temos um beiral. E esse beiral, se você perceber, ele é um pouquinho mais largo que um beiral convencional, justamente para aumentar essa proteção. Estamos em uma garagem, que é o nosso setor de serviço, que compõe um setor de serviço. Na nossa casa nós temos setor de serviço, setor privativo, setor social e os ambientes de conexão, que são os nossos corredores, as nossas circulações. Tendo setores muito bem delimitados na nossa casa, nós temos uma rotina de vida em casa que facilita muita coisa. Como, por exemplo, eu também tenho um setor de serviço que é um depósito. E percebe que o fato desse depósito estar muito próximo à garagem, eu tenho algumas facilidades. Por exemplo, eu vou lavar o carro. Sábado à tarde, vou dar aquela relaxada e vou limpar o carro. Aqui, muito perto, eu tenho todos os materiais de limpeza, eu tenho os aspiradores, os materiais que eu for utilizar para limpar o carro. Eu tenho uma grama aqui na frente. Eu posso deixar o meu carrinho de cortar grama, o meu aparador para fazer toda a limpeza. Eu preciso dar manutenção para o meu jardim, então as coisas ficam muito bem guardadas e armazenadas aqui. Aproveitando, eu tenho todo um espaço para internet, então tudo aquilo que foi pensado de internet e segurança já fica estabelecido aqui dentro do nosso depósito e eu não preciso
compor esse caixote em algum outro ambiente da nossa casa. Bom, entrando, eu tenho um fluxo que vai me dar lá para frente, mas nós estamos falando aqui sobre os setores. E aqui você tem uma clareza de um grande ambiente social. Os meus olhos estão vendo uma área de festas, uma área gourmet. E eu só tenho uma cozinha na casa e já já eu quero detalhar ela aqui para você. Mas entrei em casa e os meus quartos, onde eles ficam? Os quartos, eles compõem um setor privativo. Significa que é um setor íntimo, é um setor da família. Quanto mais isolados nossos quartos forem, melhor. Isso não é uma regra, mas em linhas gerais é uma boa prática de projeto. Então aqui, olha, nós temos o acesso aos quartos. Isso daqui é um setor de ligação, de conexão, onde me dá acesso a banheiro, quarto, suíte e, enfim, os demais ambientes. Mas onde é o X da questão aqui? Esta porta. Uma vez que eu fecho esta porta, eu isolo o meu setor privativo. Ninguém tem acesso. Tem aqui uma visita inesperada, nós temos, sei lá, uma visita que não é íntima da família, definitivamente não tem acesso. Essa porta, ela facilita os fluxos de banheiro e quarto. Então, estou tomando banho, eu saio do banheiro para acessar o quarto, essa porta aqui, olha, deixou tudo escondido, ninguém está vendo isso. Da mesma forma, eu tenho uma sala de TV. E essa sala de TV, ela compõe o nosso ambiente social. Você vai perceber por que a importância de ter essa sala de TV com porta. Você pode estar se perguntando, mas Marcelo, qual é a lógica, sendo que eu tenho sala e toda uma área gourmet, por que existe essa separação? E você vai compreender agora. Porque eu tenho apenas uma cozinha. E esta cozinha, ela criou uma briga entre setores. Como assim uma briga entre setores? Eu tenho um setor de serviço. Como assim? Tô aqui fritando meu ovo, assando ali o meu pinhão, assando meu pernil, a minha pia tá cheia de louça. É um setor de serviços, é a rotina da casa, é o lugar que a gente mais gera bagunça, gordura, cheiro. Só que também é o lugar onde a gente recebe os nossos amigos, é o lugar da confraternização. Bem embaixo do lustre ali vai vir uma mesa de jantar, onde nós teremos as confraternizações. Então percebe que existiu aqui um sombreamento, uma sobreposição de setores? Um setor de serviço ocupando o mesmo espaço de um setor de festas, um setor social. Agora você vai compreender o porquê que lá na sala de TV existe aquela porta. Já pensou, você recebe uma visita inesperada por volta das 1h15 da tarde? Você consegue imaginar como aqui vai estar de prato, resto de arroz, panela de pressão? Você consegue imaginar essa cena? Hoje é tudo muito bonito, mas na rotina, no dia a dia, isso daqui é uma bagunça e precisa ser organizado. E essa visita que chegou ali por volta da 1h15 da tarde, ela poderá ser recepcionada lá na nossa sala de TV, que também é a nossa sala de estar. Eu mantenho aquela porta fechada e eu travo, eu delimito qual é o meu setor social. As pessoas ficam lá conversando, é uma reunião, o que quer que seja, e dali já vai embora. Não precisa acessar o meu setor de serviço. Qual que é a vantagem então, Marcelo? Você só me apresentou desvantagens de ter esse sombreamento de setores. A vantagem é que eu tenho uma certa economia. Uma única cozinha foi feita. Um único espaço foi aproveitado para essas duas funções. Trabalho, o dia a dia, e também festas, as confraternizações. Isso, inclusive, reduz móveis e reduz tamanho de casa. Porque aqui, olha, eu tenho a nossa varanda. E esta varanda, ela não tem churrasqueira, ela não tem fogão, ela não tem pia, ela não tem geladeira. Por quê? Porque esse nosso espaço é uma área de apoio ao meu setor
de meu setor social, meu setor de festas. Aqui nós teremos poltronas, vou ter um lounge, vou ter uma mesinha, um espaço aqui para apoio para minha confraternização. E eu economizei. Em linhas gerais, eu poderia ter pia, fogão, geladeira, churrasqueira e lá dentro ser um outro ambiente com menos coisas. Você percebeu que eu precisei de mais espaço, mais mobília, mais custo? Então, quando eu faço sombreamento de setores, eu tenho economia. Mas quando eu faço sombreamento de setores, eu preciso ter a convicção de que problemas eu vou ter. Como a visita chegar e as panelas de pressão estarem sobre o cooktop. E a família, ela queria esconder um setor de serviço, que é a nossa lavanderia. Quando eu olho para uma porta e para outra porta, olho dentro de uma composição de cores, uma textura projetada, próximo à minha varanda, próximo a um jardim, isso daqui não me traz um ar de feio, não me traz aquele ar de desarmônico, tá estragando o ambiente. Não. Mas já imaginou se aqui eu tivesse balde, bacia, varal, vassoura? Parece que esse ambiente já não tá legal. O que a gente faz? A gente, compreendendo os setores, nós isolamos. Então aqui eu tenho uma lavanderia. E algumas pessoas que vieram aqui falaram, eu posso morar nessa lavanderia, aqui tem um guarda-roupa, aqui... Brincadeiras à parte, uma lavanderia espaçosa, uma lavanderia que me dá bastante conforto e é um setor de trabalho. Só que normalmente os setores de trabalho nas casas são bagunçados, você concorda? E eu não quero ficar olhando bagunça na minha casa, no meu dia a dia, principalmente quando eu tenho festas. E você lembra que esta casa, a premissa dela é: Marcelo, nós queremos uma casa para receber pessoas. Nós queremos uma casa para confraternizar. Nós somos avós. Nós somos uma família que agrega. Nós queremos que os nossos filhos, nas festas de aniversário dos nossos netinhos, no Natal, na Páscoa, todo mundo esteja aqui conosco. Então, setorizar a casa, separar os ambientes, faz total sentido para esta casa e para esta família. E aqui nós temos o nosso fluxo veicular. Então, eu entro, estaciono, inclusive eu posso avançar, posso acessar uma terceira vaga de garagem. Supondo que eu cheguei em casa com compras, como que eu passei no supermercado? Por onde que eu entro em casa? Eu posso entrar por um fluxo de serviços, com as compras, e daqui eu vou direto para a cozinha. Mas supondo que eu tivesse chego com uma visita mais formal, uma visita que veio fazer uma reunião, certo? Tomar um café aqui em casa, eu posso recepcioná-la por um fluxo social. Então eu abro a minha porta e aqui eu entro, fico ali na minha sala de TV. Mas supondo que eu estou chegando aqui com os amigos e tem carvão, tem carne, tem bastante gente chegando, por onde que é o meu fluxo de festas? Eu posso chamar o pessoal já para trabalhar, chega junto aqui trabalhando e vamos entrar para meu ambiente aqui de churrasqueira, meu ambiente de área gourmet, mas pode ser que eu não queira isso, eu queira que as pessoas cheguem para um bate-papo, tomar um chimarrão, tomar um tererê no finalzinho do dia, eu posso ter um acesso direto lá para minha varanda. Mas supondo que acabou o gás, qual que é o fluxo da troca de gás? Esse daqui, olha, eu te apresento o espaço que nós projetamos para esta casa para armazenar os botijões de gás. E aqui eu tenho uma porta dos seus 50 centímetros, totalmente vazada, é uma porta que me dá circulação de ar, e aqui é o espaço onde nós temos os nossos botijões de gás, a nossa mangueira, o regulador de gás, e aqui é o lugarzinho onde ficará armazenado. Qual que é a vantagem de eu ter uma casinha do gás logo para o lado de fora? Porque supondo que a dona da casa esteja sozinha em casa e ela precisa que seja trocado o gás.
Então ela contrata uma empresa, o gaizeiro vem, entra, ele não passa por dentro da casa, ele vem aqui pelo corredor de fora, troca o gás e vai embora. Lembra da segurança? Lembra da ideia da gente? Uma das premissas do nosso projeto era um projeto que tivesse imponência, que recebesse bastante gente em casa, mas também que fosse seguro? Porque nós temos os muros mais altos, nós temos a cerca elétrica em todo o perímetro. Uma rotina do dia a dia é recolher a roupa suja dos banheiros ou dos quartos. Então aqui nós temos esse nosso setor de ligação, que é o corredor. Aqui eu já tenho uma suíte. Nessa suíte tem o quarto e o banheiro, então aqui roupa suja. Aqui eu também tenho um banheiro social. Eventualmente eu tenho roupa suja. Aqui eu tenho mais um ambiente onde gera-se roupa suja. E aqui também. Então percebe, aqui é a suíte do casal que também tem roupa suja. Então no dia a dia, quem for cuidar da roupa da casa, pegará o cesto de roupa suja e vem caminhando. E daqui nós vamos lá para a nossa lavanderia. Então o fluxo é muito simples, eu preciso passar pelo meu setor social. Isso é um problema? Não. Passar pelo setor de serviço é um problema? Também não. Em muitos casos nós preferimos deixar esses setores bem marcantes, bem isolados. E eu venho aqui para minha lavanderia, eu armazeno as roupas sujas aqui e no momento adequado elas serão lavadas. Só que da mesma forma que eu tenho fluxo de roupa suja, eu tenho fluxo de roupa limpa. Eu tenho um grande ambiente de festas. Onde eu vou estender as roupas? Aqui no jardim, onde qualquer pessoa pode ver? Não. Eu optei então por criar um espaço de estendal, um espaço do varal de roupas que ele fique completamente escondido. Então eu te apresento este corredor lateral, que é o corredor que ele tem face leste. Então o nosso sol da manhã nasce aqui, agora são 11h15, o sol já está rodando, certo? 11h15, julho, inverno. E é o corredor dos nossos quartos, então percebe que esse solzinho da manhã ele entra para dentro dos quartos, é exatamente isso que eu quero. E aqui nesse espaço é onde nós teremos um varal aqui na nossa parede, inclusive um varal móvel, que me dá bastante circulação de ar, porque o que de fato seca a roupa não é necessariamente esse sol que fica estorricando a roupa. O que vai secar a roupa é esse ar, a circulação de ar. E aqui já deu para perceber que venta bastante, isso faz com que a roupa seque à sombra, e é o melhor dos mundos que nós temos. Então o fluxo de roupa limpa, ele é isso daqui, ó. Eu saio da lavanderia e estendo as roupas, eu tenho um bom espaço. Marcelo, visualmente isso é interessante? Não, se eu começo a avançar para as janelas dos quartos, eu vou estar abrindo as janelas e vendo o varal. Não é isso que eu quero. Então eu estou travando esse espaço aqui da lavanderia até essas duas janelas mais altas com o varal a meia altura. Estou aqui lavando louça, então eu tenho essa janela fita e tenho a iluminação também para deixar minha bancada bastante clara, eu consegui enxergar a sujeira das louças, mas o que eu estou olhando é para um muro. Então o que eu vejo é um muro. Obviamente nós temos um jardim que essa vegetação se levantará, eu terei um detalhe verde que deixa mais agradável, mas não deixa de ser um corredor com 1,5 m de profundidade e muro. Exatamente aqui embaixo do lustre eu terei uma mesa de jantar, 10, 12 lugares. Todas as pessoas que estarão sentadas do lado de cada mesa estarão olhando essa porta de vidro e olhando muro. Então, por mais bonito, por mais estético, por mais bem feito, não deixa de ser um muro. Todos os quartos eles estão voltados a leste, sol da manhã, agradável, muito bom. Mas eu também estou olhando para um corredor, eu estou olhando para muro. Marcelo, do jeito que você está falando, parece que você é contra o muro? Não, pelo contrário, eu acho extremamente importante. Mas o contexto aqui é o contexto visual.
aquilo que os meus olhos estão vendo. Então já ficou muito claro que em várias partes da minha casa eu vejo muro. Diferente da nossa sala de TV, a nossa sala de estar, eu estou aqui sentado no sofá, eu posso assistir TV olhando para um painel, mas eu posso olhar aqui para a minha esquerda e eu vejo este grande painel de vidro que me dá uma clareza de céu, muito céu, jardim e na profundidade eu tenho árvores, eu tenho verde. Esse aspecto visual deixa o ambiente muito mais confortável. É gritante a diferença de olhar para um muro e de olhar para o céu. Deixa a minha casa mais aconchegante quando eu tenho esse tipo de conforto visual. Aqui na nossa área de serviço, na nossa área gourmet, eu não tenho muito conforto, porque eu vou estar vendo o container e também muros. Mas a partir do momento que eu dou alguns passos e tenho acesso à varanda, eu já consigo pegar a copa daquelas árvores e uma grande visão do céu. Aqui me deixa muito confortável visualmente, um espaço bastante agradável. Mas Marcelo, e a cerca elétrica não dá a sensação de prisão, não dá a sensação de ultra segurança? De fato dá, e de fato isso incomoda muito no contexto visual, mas é importante o balanço, é importante o equilíbrio na nossa casa como um todo. Como você entendeu que olha para o quarto eu vejo muro, olha na mesa de jantar eu vejo muro, todos os quartos eu vejo muro e tô na área gourmet eu vejo muro. O que isso significa? Que o conforto visual de dentro para fora da nossa casa, nesse contexto aqui, não é tão agradável assim. Logo, eu tenho de tomar um cuidado sobre todas as coisas que eu coloco internamente dentro da minha casa. Harmonia, design, composição de cores, volumetrias, texturas, cores, tudo isso impacta visualmente. Se pro lado de fora eu estou vendo o muro, pro lado de dentro, as coisas que eu estou vendo precisam ser agradáveis aos olhos. E eu nem quero que isso que você esteja vendo sejam agradáveis aos seus olhos. Isso precisa ser harmônico e precisa agradar a família que vai morar nesta casa. Para sua casa, você precisa ter clareza de que você tem gosto, desejos, você tem estilo e possivelmente esse estilo seja de muitas famílias, mas também não é o estilo de muitas outras. Não foi feito nenhum tipo de tratamento para conforto térmico. Mas durante o processo da obra, duas coisas contribuem muito. Primeira delas, todas as paredes foram assentadas com tijolo deitado. Aqui na nossa região, os tijolos têm 6 furos, 9 por 14 por 19 centímetros, e quando a gente assenta o tijolo deitado, os alvéolos, que são os furos do tijolo, eles dão proteção térmica para casa. E a gente que está aqui gravando sente esse conforto aqui dentro de casa. E também a laje, ela tem um enchimento, que pode ser um enchimento de cerâmica ou de EPS, de isopor. E aqui foi adotado o enchimento de isopor. Isso também contribui muito para as trocas de calor entre a casa e o meio ambiente. Então, a nossa casa, ela não foi pensada termicamente, não foi projetada coisas para dar conforto térmico, mas a forma como ela foi construída nos dá esse conforto. Mas Marcelo, e todo o pensamento com relação ao sol, isso não protege a casa, não esquenta? Sim. Então, como eu já te disse, fachada sul, eu tenho aquele vidrão tranquilo, então não tenho uma casa quente por causa disso. Todos os meus quartos estão voltados a leste, isso faz com que eu tenha o solzinho da manhã, então você pode chegar em casa tranquilamente, eu não tenho aquele calorão nos quartos. Essa fachada oeste, onde o sol da tarde mais duro bate, e estrategicamente nós diminuímos o maior número de janelas, então não é feito um tratamento térmico, mas o projeto é pensado de tal forma a dar conforto térmico aqui para casa. Esta casa está localizada em uma cidade no interior do Paraná, uma cidade pacata, tranquila,
onde não temos barulhos de indústria, de rodovias, então a acústica, em linhas gerais, não foi uma preocupação para a gente nesta casa. Mas algumas coisas cooperam demais com a acústica. Por exemplo, um painel ripado. Aqui eu tenho esses vincos, isso faz com que a onda sonora bata e ela se perca aqui, ela reflita pouco. O fato de eu ter utilizado tijolo deitado nas paredes me dá também uma espessura de parede, fazendo com que a proteção acústica dentro de cada ambiente seja muito boa. Estou conversando em um quarto, o outro quarto não está ouvindo. Estou utilizando um banheiro, as pessoas de fora não ouvem o que está acontecendo dentro do banheiro. Então, não foi feito tratamento acústico com materiais específicos para acústica nesta casa. Nós não temos um estúdio de música, por exemplo, aqui. Não temos um lugar para bateria, por exemplo, onde eu preciso ter essa proteção. Mas a forma como a casa foi construída nos dá esse conforto acústico. Detalhe a detalhe, eu quero te mostrar todos os ambientes da casa, mas com um único foco: o conforto. O quão espaçoso ou apertado é os ambientes da nossa casa. Começando pela garagem. Eu tenho um espaço aqui com 5 metros de profundidade. Então, desta parede aqui até o começo da cobertura, eu tenho 5,70 metros. E nessa outra dimensão, desta parede até esta parede, onde você está vendo os raios de sol aqui, passando por entre o nosso pergolado, eu tenho 5,75 metros. Então, visualmente, você já vê que cabe um carro, eu tenho aqui algo em torno de 1 metro de espaço. Ainda eu tenho espaço para mais um carro aqui, e ainda mais um carro, caso eu precise, né, num dia ali de visitas, caso precise dar aquela apertada, ainda tenho mais esse espaço que entra para dentro da nossa casa. Caminhando então por debaixo do nosso pergolado, aqui chove, certo? Aqui é uma área de apoio, não é uma área coberta, não preciso de cobertura. Mas e por que o pergolado, Marcelo? Por 2 motivos: segurança, que me dá aqui essa proteção nesse espaço, e também por estética. E aqui tem uma história muito legal desse pergolado. Esse pergolado, ele foi feito de forma pré-moldada. Como assim pré-moldada? Não foi feito no lugar. A família que executou isso durante a construção. Então nós tivemos formas de ferro e lá na varanda, lá nos fundos, o pessoal foi concretando. E depois que todas as peças estavam concretadas, eles encaixaram uma peça na outra. Tinha um pino, tinha um furo. Então foi bem tipo um Lego, né? Foi montado esse nosso espaço e eu achei fenomenal, achei bastante interessante. Eu tenho aqui um depósito. Esse depósito, ele também tem uma história legal, tá? Ele tem 1,60 m por 2,40 m. Então eu tenho 2,40 m aqui, eu tenho 1,60 m. Que história legal é essa? Quando nós estávamos trabalhando no projeto, eu fiz a seguinte pergunta para a família: aí, a gente vai ter um depósito ou não? Ah, Marcelo, será que precisa? Eu acho que não. E daí eu trouxe a seguinte situação: olha, a casa é para receber os filhos, netos. E vocês sabem, né, que na casa de vocês vai ter motoca, bicicleta, patins, patiné, vai ter toda aquela tranqueiraiada dos netos. E onde é que você vai guardar essas coisas? Aí a dona da casa parou, assim: Marcelo, você tem razão, eu preciso de um espaço para guardar as coisinhas do meu neto. E uma coisa que me chamou muita atenção é que durante o processo da obra, ela mandou uma foto da bicicleta do neto. Ou seja, já tem coisas para serem guardadas nesse espaço. Bom, caminhando aqui para o fundo, eu tenho o corredor. Esse corredor é o nosso fluxo de festas, o fluxo da troca do gás, o fluxo para receber as visitas que vão lá para o fundo, lá para a nossa varanda, tomar aquele chazinho da tarde, tomar o chimarrão. Mas eu posso entrar aqui na minha casa, na nossa área de festas, nossa área gourmet, e eu tenho 4,25 m nesse espaço por 12,65 m do painel ripado até a nossa porta de correr. É um espaço considerável, tendo em vista que eu tenho aqui, olha, uma mesa para 1, 2, 3, 4, 5, 10
uma mesa para 12 lugares, exatamente aqui embaixo do nosso lustre, uma mesa retangular com 12 lugares. Então a sensação que eu tenho é uma sensação de muito espaço, mas a hora que eu compor o ambiente com a mesa de jantar, vai dar uma sensação mais apertada. Porém, entre tudo, contanto e todavia, nós temos espaços confortáveis para esta casa. Eu tenho bom espaço de circulação ao redor da mesa. Imagine que a mesa está aqui. Olhando para a nossa bancada, eu tenho uma circulação muito agradável. Aqui nessa parte de apoio, imagine que isso é o meu prato, estou fazendo uma refeição rápida, estou sentado, eu preciso sair daqui desse espaço, eu arrasto a minha mesa para trás, a minha banqueta, a minha cadeira para trás. Ainda sobra um espaço de corredor. É muito comum vocês verem em casas onde esse espaço é bastante reduzido. E quando eu afasto a banqueta, poltrona, cadeira, eu estou invadindo esse espaço e essa parede está bem pertinho. Isso faz com que diminua conforto. Estou trabalhando. Então eu tenho aqui a minha bancada com o meu cooktop. Nesse espaço de trabalho, ninguém me atrapalha. Inclusive, o espaço que eu preciso me afastar para abrir o forno. Então percebe que eu tenho profundidade de trabalho. Eu não tenho aquela bancada apertada, onde eu tenho de abrir meio de lado. Não sei se você já teve essa ruim experiência, mas isso acontece, ter que olhar de lado o forno porque eu não tenho profundidade. Muito diferente do que eu tenho aqui, este conforto absurdo. Estou aqui lavando louça, lavando os legumes, preparando os alimentos para colocar aqui no fogão. Uma bancada das louças sujas, da louça mais pesada, que eu não quero que fique ali na minha bancada de cocção, e também completamente espaçosa. As pessoas podem trabalhar nesse espaço sem ficar uma atropelando a outra. Mesma coisa que na churrasqueira. Eu posso tirar a minha grelha, tirar o meu espeto e eu posso vir para trás, porque eu não tenho uma bancada me travando. Eu não tenho que fazer assim ou assim. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Não funciona, mas não é confortável, certo? Então aqui a gente veio trazendo esses espaços para o nosso ambiente para dar sensação de conforto. Aqui a varanda. Essa varanda precisava, de verdade, precisa desse espaço? Não, não precisa. Mas por que ela existe? Porque é um ambiente de apoio para esse espaço. Você lembra que aqui eu preciso de festinha de aniversário? Onde nesse espaço aqui dentro da casa, com a mesa de jantar, eu colocaria toda aquela estrutura, a ornamentação de festinhas da criança? Lá na garagem? Marcelo, lá tem um bom espaço, mas é na rua. Não é legal. Então esse espaço de varanda, com esse porcelanato que assemelha-se a um painel ripado, né, semelhante ao que nós temos lá, aqui é um bom lugar para a gente fazer as festinhas de aniversário dos netos. Eu gosto muito das casas que são pensadas para a rotina da família. Gosto muito das casas que são personalizadas para, de fato, para o uso, para aquilo que a família vai usar. E não somente casas que a família vai ter de se adaptar. Eu gosto demais de pensar na personalização. Bom, em nenhum momento você viu ainda, mas eu tenho um lavabo. E esse lavabo, ele me dá apoio à minha varanda, a setor de serviço lavanderia e quem estiver num dia de churrasco. Você percebe que esse lavabo, ele é ultra confortável. Eu estou falando de 1,80 m por 1,40 m por 1,80 m. Então tem uma bancada bastante generosa, tem o vaso sanitário, um espaço agradável. E Marcelo, por que tão grande? Então, eu preciso que você tenha convicção de que os espaços, né, eles são relativos. Eu concordo que nós temos um espaço agradável até demais nesse lavabo. Poderia ser menor? Poderia. Mas nós precisamos ter clareza que cada pessoa tem percepções diferentes. Lavanderia. Uau! Como eu já falei para você, algumas pessoas vieram aqui e falaram, aqui dá para morar nessa lavanderia. 5,15 m por 1,70 m. Mas olha que magnífico você ter um grande espaço para armazenar as várias
coisas de casa. Você lembra que eu falei que essa casa era uma casa pensada para Natal, para Páscoa, lembra? Então, é disso que eu tô falando, ó. Essa é a realidade das casas. Eu tenho todas as ornamentações e isso precisa ser guardado em algum lugar, que não seja no seu guarda-roupa, dentro do seu quarto. Nós precisamos de espaço para isso. Bancadas, né, como toda boa lavanderia, e esse é um espaço que, se for apertado, ele acaba sendo desorganizado, muita coisa. Por isso que a gente opta por lavanderias maiores. Obviamente, cada família tem o seu gosto particular. Bom, você conheceu aqui todo o nosso setor de serviço, setor social da casa, mas você não conheceu ainda o nosso setor íntimo, setor privativo. Mas antes de eu te levar para lá, eu quero que você olhe para um detalhe nesta nossa porta oculta. Então aqui eu tenho um painel ripado e você imagina que já deve ter percebido que aqui eu tenho uma porta, certo? O que é esta porta? Eu estou no lugar certo? Estou. Esta porta, ela é uma despensa. Então aqui nós armazenaremos os alimentos da casa, certo? Então aqui eu quero pegar aqui um leite condensado, tá aqui, ó. Não, quero pegar aqui uma panela, tá lá no fundo. Quero pegar aqui uma lata de milho. Então essa daqui é a nossa despensa de mantimentos. Então nós deixamos ela aqui bem escondidinha. Esse painel compõe o visual da nossa mesa de jantar e ela fica completamente escondida. Em termos de dimensões, sala de TV, eu estou falando de 4,45 metros por 4,15 metros. 4,45 por 4,15. Então aqui nós temos um bom espaço, painel, sofá, poltronas, então muito bem confortável e agradável. E agora você vai conhecer de fato os quartos. Eu preciso aqui explicar algumas coisinhas primeiro. Aqui, olha, eu lembro que em algum momento eu te falei que aqui era uma suíte. Aqui não é uma suíte, aqui é um quarto de visitas. Quarto de visitas. Aqui eu tenho um banheiro social e aqui eu tenho suíte de visitas e a suíte master. Marcelo, eu não entendi. Suíte master do casal, suíte de visitas, por que aqui não é uma suíte? Não faz sentido eu ter suíte de visitas e mais uma suíte de visitas? Então, deixa eu explicar. Este banheiro, quando eu tenho uma suíte, o banheiro ele dá apoio somente ao quarto. Uma visita não vai entrar no quarto da pessoa para ir lá no banheiro dela. Não é assim que funciona. Quando eu isolo o banheiro dentro da suíte, aquele banheiro só dá apoio à suíte. O que a gente fez aqui então? Para o meu ambiente social, eu eu tenho 2 banheiros. Este banheiro social e eu tenho o lavabo lá dos fundos. Só que imagina num dia de frio, eu vou ter que abrir a porta ali da churrasqueira para passar pela varanda para ir lá para o lavabo. Não. Então nós optamos por deixar este banheiro social, apesar de eu ter essa porta que trava o nosso setor privativo, se eu fechar essa porta aqui, olha, entre aspas, né, ninguém mais entra. Então, nós optamos por deixar esse banheiro social para a rotina do dia a dia de dentro da casa, sem a necessidade de alguém ter de ir lá para o fundo. Outro motivo, lembra que eu te falei que a família recebe muita gente aqui? E eventualmente vai ter colchão para tudo quanto é lado, mas vai faltar chuveiro para o povo. Então, nós deixamos esse banheiro aberto, com apoio, com chuveiro, né? Diferente do lavabo, que nós não temos chuveiro, com apoio para que as pessoas do dia a dia aqui da casa possam tomar banho e eventualmente vão dormir pela sala, por onde quer que seja. Bom, entendido. Aqui você tem o primeiro quarto. Este quarto nós temos 2,95 metros de cabeceira com 3,5 metros de profundidade. Então percebe que nós temos um bom armário, um bom espaço. O banheiro convencional. Ó, apesar, e aqui uma coisa interessante,
apesar de eu ter janela, eu tenho também um exaustor. Então, em todos os banheiros foram colocados exaustores. Isso daqui ajuda a sair o cheiro, ajuda a sair a umidade. Para você ter uma clareza, esse banheiro ele tem 1,30 m. Então, eu tenho 1,30 m de largura com 2,95 m de profundidade. Então, um bom espaço para o box. Sobrou um espaço considerável aqui entre o vaso sanitário e o box de vidro. Isso, para quem vai limpar o banheiro, sabe o quanto é importante eu ter bons espaços para limpar o banheiro. Banheiro muito apertado é difícil de limpar. Aí eu tenho este... detalhe. Bom, já eu falo aqui para você sobre os nichos. Eu tenho aqui uma suíte. Esta, uma suíte de visitas. O mesmo tamanho, 2,95 m, 3,5 m, 2,95 m na bancada, 3,5 m de profundidade e o banheiro muito semelhante também. Então, o exaustor está ali em cima, iluminação, janela, tudo igual, os mesmos espaços, bastante conforto nesse banheiro, e ele também tem 1,30 m por 2,95 m. Então você percebe o espaçamento, o conforto que nós temos dentro do nosso banheiro. Lembra que eu estou mostrando para vocês em detalhes o quão confortável é a nossa casa. E aqui, sejam bem-vindos à suíte master, a suíte do casal. Eu também já te apresento uma solução de projeto. Essa nossa suíte, ela tem 4,15 m por 3,5 m. Então aqui eu tenho a cabeceira, uma cabeceira alta, 4,15 m por 3,5 m. Aqui virá uma cama queen size. Aqui eu tenho o camarim, então espaço para maquiagem, painel da TV e aparador e as gavetas para colocar aí todas as coisinhas da nossa suíte. E aqui a solução de projeto. Não é parede. Então todo esse nosso ambiente, todo o nosso closet, ele é todo feito em movelaria. Porta de correr. E a minha porta de correr dá acesso ao meu armário. Então um vidro, Marcelo, um espelho, né, pra gente se olhar, né, enquanto se troca, e todo o armário. Então, de um lado o closet masculino, do outro lado o closet feminino, e a solução que foi dada neste projeto é que não tem nenhuma parede nesse nosso espaço. E para fechar, nós temos o banheiro da suíte. Agora um banheiro bem mais agradável. Deixa eu acender aqui as luzes. Desligar aqui o exaustor para a gente poder conversar. E esse espaço eu tenho 1,40 m nessa dimensão, 4,15 m nessa outra dimensão, muito maior. Nossa bancada, cuba, vaso sanitário ou bacia sanitária com caixa acoplada. Quando eu tenho o acionamento na parede é a válvula de descarga. O acionamento aqui na própria bacia é a caixa acoplada. O espaço do banho, um chuveiro. E aqui também o charme, nós temos banheira. E a banheira é isolada do box, certo? Então aqui tem uma banheira, hidromassagem, nicho. Nós temos aqui uma luminária nesse ambiente como um todo. Na ideia de proteger com relação à privacidade, as janelas são janelas altas, não tem nenhuma janela que venha até o chão, que possa mostrar quem está na banheira, quem está tomando banho. E saindo aqui da suíte, faltou te mostrar e explicar esse nosso espaço, que é o corredor, a circulação, o nosso setor de conexões, de ligação. É uma circulação considerável, um espaço grande. E deixar esse espaço sem nada, ele acaba sendo às vezes claustrofóbico, cansativo, e escuro também não é legal. Então o que a gente fez? Nós trabalhamos com 4 nichos e aqui virão
adornos da família, decorações, objetos de viagem, souvenirs, coisas que a família foi, né, adquirindo ao longo da vida, então ficará exposto, porta-retrato. Aqui será um ambiente de boas lembranças, de boas memórias. E para que a gente também não tenha um ambiente escuro, então nós posicionamos os spots e também uma fita de LED. E olha que interessante, eu também tenho balizadores no chão, ou seja, durante a noite eu não deixo o teto aceso. Durante a noite, supondo que alguém precise transitar, sai da suíte, precisa pegar uma água, por exemplo, essa luz não está no olho, essa luz está lá no chão, é um balizador para eu saber por onde eu preciso caminhar, mas sem que a luz bata diretamente nos meus olhos. E aqui nós fechamos, né, o nosso setor social, o nosso setor privativo. Eu fecho essa porta e tenho acesso diretamente agora à nossa área de festas, área de serviço, o ambiente onde a família ficará reunida, onde receberá muita gente.